Né, que eu pensei aí a partir do nosso mês Setembro Amarelo, né, que é um mês de prevenção ao suicídio, né, mundial. Então, cada vez a gente tem feito, né, mais barulho, falado mais sobre isso, né, afinal, a saúde mental, né, gente, é algo importantíssimo para a gente ter qualidade na vida, né? E entender melhor as nossas emoções, aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a partir do autoconhecimento, né? É um aspecto importantíssimo. Então, assim, hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, né? Que eu já falo muito indiretamente, né? Eu falo muito sobre isso indiretamente em muitas lives, né? Em outras eu falo até de forma mais específica, em alguns vídeos também de forma mais específica, mas é importante a gente falar disso. Né? É importante a gente falar disso porque qualquer pessoa, né, pode, em algum momento da vida, né, ter um momento de crise emocional. Né? A gente precisa falar para que a gente possa também tirar todo o preconceito que existe sobre o adoecimento mental. A gente tem uma noção de saúde emocional muito distorcida. Né? A gente fantasia ou a gente aprende, né, de que a saúde emocional tá em a gente ser forte, tá em a gente não sentir, né, ser pessoas distantes das emoções. Isso não existe, a gente vai estar falando sobre isso hoje. Então, assim, dois aspectos que eu vou querer trabalhar e falar mais profundamente hoje, né, é sobre os sentimentos e os pensamentos, né, que rodeiam, né, esses adoecimentos, tá? Para que a gente possa conhecer um pouco mais, entender, né, gente, que isso não é uma escolha autêntica, não é frescura, não é... E sim é um momento de muita dor, né? Estar ansioso ou estar depressivo gera muita dor, né? Gera muita angústia. E é muito importante, então, a gente ter mais pessoas falando sobre isso, para que mais pessoas busquem ajuda, tá bom? Essa é a intenção, né, da live, de todas as lives, aliás, de todos os conteúdos que eu posto aqui no canal, né, que às vezes a partir de uma consciência que a pessoa toma com o vídeo, né, de uma compreensão de alguma coisa, né, ela se sinta mais motivada a se cuidar, a zelar por si, porque é isso que gera saúde emocional, né, gente, a gente ter esse zelo, desenvolver esse autocuidado, né, esse amor por nós. A gente aprende muito na vida a viver pro externo, né? Então a gente depende da aceitação do outro, a gente fica ansioso pela aprovação das pessoas, a gente fica, enfim, né? E aí às vezes a gente fica ali anos e anos se abandonando. E esse é um ponto muito importante pra gente começar. Gente, eu tô super descascada, não reparem, mas eu tô passando um cremezinho e ele tá me descascando. Então, olha só. Esse é um ponto, né, gente, da gente pensar, né, que é essa questão do adoecimento em si. Então, quando a gente chega e tem um diagnóstico de você está depressivo, você está ansioso, é importante entender que houve um processo até ali, né, ou seja, houve ali algumas falhas, né, algumas desconexões, né, algumas coisas que eu não fui ensinado, não soube lidar, não encontrei a melhor forma de lidar e que aquilo foi me intoxicando. Desde referências, desde vivências na minha vida, formas que eu aprendi a pensar, a perceber as coisas. E é tudo isso que a gente vai estar falando aqui hoje, até chegar ao ponto de eu adoecer. Né? Então não é uma coisa simplesmente repentina. Às vezes acontece uma situação, uma crise na nossa vida que de uma certa forma faz a gente entrar em contato com tudo aquilo que a gente tem dificuldade. E aí essa situação pode desencadear uma ansiedade, desencadear uma depressão, né? Mas exatamente pelo fato dela exigir de mim, ou seja, aquela situação, né, exigir às vezes uma resiliência, que eu não tô bem comigo, né? Então eu já vinha não bem comigo, eu já vinha, né, inseguro, eu já vinha angustiado com várias coisas, sem autonomia de valor, né? Com uma baixa autoestima. E aí de repente acontece uma situação e isso me fisga, né? E isso me pega, né? E aí eu não tenho instrumentos emocionais e psicológicos para lidar, né, com todos os pensamentos e todos os sentimentos que aquela situação gera. E aí isso, gente, gera o adoecimento, né, emocional e mental. E nesse momento, né, é muito importante a gente buscar ajuda, porque vai ser essa ajuda que vai ajudar a gente a entender melhor o processo até ali, o que aquilo significa, o que aquela situação na sua vida significa. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece, não é uma circunstância,
É de fato uma construção. A pessoa vai se sentindo cada vez mais ansiosa. Infelizmente, as pessoas às vezes buscam a terapia quando já estão num momento muito em crise, né? Ou seja, já estão muito ansiosas, tendo muitas crises de pânico, ou já estão muito com um humor muito rebaixado, né? Da depressão. E aí a pessoa já chega e a gente vai precisar de todo um processo primeiro, né, de acolhimento, né, para que a gente compreenda, de ressignificação, né, sobre aquele momento de cuidado imediato, né, para depois a gente conseguir aprofundar nas circunstâncias. Ou seja, entender que o adoecimento, gente, é consequência é muito importante. Muito importante, né? O adoecimento, ele é uma consequência de várias causas ali que foram sendo construídas. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente estar atento a gente, né? Pra gente não esperar chegar lá na última gota do copo, quando o copo já tá, né? Eu sempre trago essa visão, assim. Pense que as emoções e os pensamentos, eles vão, é como uma água que vai enchendo o copo, Ou a gente digere, trata, canaliza, absorve, né, tudo isso que eu vou estar falando aqui, inclusive algumas táticas para isso, algumas técnicas para isso, ou esse copo só vai encher e transbordar, né, e aí é quando a gente já não tá dando conta sozinho, né, e aí a gente realmente já precisa de ajuda. Então uma coisa que eu tenho incentivado muito, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, gente, terapia, gente, é autocuidado, é um presente que a gente se dá. Né? Terapia é pra gente se conhecer. É óbvio que também vai servir como um tratamento, mas a gente pode ter essa atitude de autocuidado, de autoconhecimento antes de viver uma coisa tão traumática e tão difícil, né? A depressão e os transtornos ansiosos são, assim, muito devastadores, né? São muito destrutivos. Então, seria muito interessante se a gente aprendesse culturalmente, né? De que assim como a gente estuda, assim como a gente tem toda uma dedicação à vida profissional, à vida familiar, etc., que a gente aprenda também a ter uma dedicação à nossa vida emocional, né? Então tá, então já fiz aqui pequena introdução. Veja, nós somos seres biopsicossocial, né? Que quer dizer o quê? Bio está relacionado à nossa genética, né, à nossa parte fisiológica, né, psico, que está relacionado, né, à nossa psique, que são nossos pensamentos, nossos sentimentos, e social, que está relacionado a gente à vivência em sociedade. Então tudo isso nos impacta, né, gente? Desde as vivências de sociedade até toda a nossa genética, né, assim como as nossas emoções e os nossos pensamentos. Hoje eu vou estar falando, obviamente, mais da parte psíquico, né? Então vou estar falando aqui mais sobre essas construções psicológicas, né? Mas lembrando que todo tratamento psicológico tem que vir acompanhado de tratamentos médicos também, né? Quando a gente já tá numa situação mais grave, e tanto seja de somatização fisiológica, né? Então muitas pessoas já chegam com algumas somatizações, sejam alergias, questões estomacais, questões respiratórias, enfim, tem dores de cabeça, né? Então aí a gente já vai precisar de um acompanhamento médico também, né? Nesse acompanhamento, nesse cuidado, né? Pra gente conseguir, enfim, né? Ajudar a resolver isso daí e voltar a ter qualidade de vida, tá bom? Então, falar sobre isso, né, gente? Pra gente romper o medo, né? De falar, a vergonha. Você sabe que, assim, isso é uma coisa tão... É um preconceito tão grave ainda, né? Socialmente, que tem muita gente que tem vergonha, tem culpa até. Culpa de sofrer, gente. Por que a gente sentiria culpa de sofrer? É muito louco isso, né? Mas essa é a sociedade que a gente vive, né? Ou seja, a gente já tá numa crise de sofrimento e a gente ainda tem culpa. Por quê? Porque a gente... Veja, se a gente chegou até lá, né? Se a gente chegou até a depressão e a ansiedade, é porque muita coisa aconteceu na minha vida disfuncional, né? Muitas carências, muitas repressões e muitas dores. E aí eu cheguei naquele adoecimento, mas eu tenho culpa. Tenho culpa porque eu sinto que eu tinha que ser forte o suficiente para dar conta de tudo, né? Então, isso dificulta muito as pessoas a buscarem ajuda. Dificulta muito, né? As pessoas a, primeiro, se conectarem consigo mesmas. Porque se existe um preconceito com o que a gente sente, com o que a gente pensa, nós vamos ficar fugindo disso, amenizando, fugindo, desqualificando, né? Como? Entenda, gente, ninguém pode fazer isso pela gente. É óbvio que um pai, uma mãe, um amigo pode alertar, pode levar no médico, mas tratar de um adoecimento psicológico é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Então, assim,
essa própria desconexão da gente mesmo. Vocês sabem que essa desconexão é tão grave que muita gente chega no consultório falando que até esquece de ir no banheiro, esquece de beber água, esquece de comer o dia inteiro, né? Do tamanho de desconexão que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa mente. Às vezes as pessoas sentem coisas e elas nem sabem direito o que elas estão sentindo. Se é tristeza, é raiva, é medo. Porque é isso, né? A gente passa a vida inteira, né, aprendendo a fugir, aprendendo a abandonar esses aspectos pessoais que são importantíssimos para a nossa qualidade de vida. Hoje a gente tem cada vez mais pesquisas mostrando, né, o quanto que a nossa saúde mental e emocional, a gente impacta diretamente, né, a nossa inteligência intelectual, inclusive, e a nossa saúde física. Então, assim, não dá mais pra gente ficar fechando os olhos pra isso, achando que tem a ver com dar conta ou não dar conta. Gente, você sente culpa por, sei lá, ter crise no rim? Você não sente culpa por isso. Você sente vergonha, né, de ter uma doença? Não. Então, a gente não tem que sentir vergonha, né? Muito pelo contrário. As pessoas que buscam ajuda, né, e que superam, que trabalham, que investem, né? Não é um tratamento simples, né? É um tratamento muitas vezes longo, bastante intenso. Mas essas pessoas depois se sentem muito orgulhosas, percebem que mudaram suas vidas a partir desse reconhecimento e dessa responsabilidade de se cuidar, né? De investir em si, tá? Então essa é a maior intenção da live de hoje. Afinal, a gente já vive, né, dentro de uma sociedade de muito adoecimento emocional e mental, né? E diante dessa pandemia esse número aumentou. Então é a hora pra gente ainda mais estar cuidando, né, e acolhendo as pessoas que precisam de cuidado, tá? Sem julgamento, sem questionamento, né? É cuidado, gente. É aceitação e cuidado, tá? Então, olha só, trouxe aqui algumas informações que são informações básicas, né? Que a maioria de vocês, se a gente pesquisar na internet, a gente tem, né? Pra depois a gente aprofundar um pouco mais, tá? Aprofundar em pensamentos e sentimentos, que são as partes que eu quero mais trazer. Então, vejam. A ansiedade, né, gente? Falando bem rapidamente, né, a ansiedade, ela pode estar relacionada com várias emoções, né? Ela pode estar relacionada com medo, ela pode estar relacionada com a tristeza e com a raiva, que podem ser emoções não mal digeridas, né? Ou seja, que não são bem expressadas, canalizadas. Então, por exemplo, uma pessoa que se sente muito mal numa situação, que fica muito triste com uma situação, e ela não consegue canalizar aquilo, ou seja, se sentir segura para uma próxima situação, ela pode ficar muito ansiosa de novo com aquilo, entende? E aí ela vai começar a ter um pouco da ansiedade, que é um pouco do medo de sentir medo, né? Então é um medo, uma preocupação que começa a ficar muito excessiva. Veja, o medo, né, gente, enquanto emoção saudável, é importantíssima. A preocupação, ela pode ser vivida e experimentada de uma forma tranquila, saudável. Como? Eu estou preocupado com aquilo, então eu vou me dedicar mais, eu vou cuidar mais, né? Eu vou ter atitudes para que aquilo aconteça, né, de uma forma positiva para mim. Né? Se eu tô preocupada, porque aquilo é uma coisa importante, né? Então eu vou ter uma atitude que seja positiva. Quando que começa a ser destrutivo? Quando essas minhas ações não são suficientes, né? Ou quando a minha ansiedade me paralisa, a minha preocupação me paralisa. E aí vocês vão ver, entender que isso geralmente está conectado já com um adoecimento anterior, uma neurose anterior. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Eu já posso ter uma neurose de que eu não sou capaz, de que eu sou insuficiente, né? E aí aquilo de eu ter que fazer uma apresentação já me paralisa. Então, aquele medo de fazer a apresentação, eu não consigo nem buscar formas, né, pra me preparar, pra me organizar, pra fazer aquilo. Então, veja, ali já é um sentimento que tá travado. Porque o que faz um sentimento, né, gente, ser saudável? A gente sente, esse sentimento faz a gente conectar ao externo, faz a gente conectar às nossas necessidades, faz a gente conectar o que aquilo quer dizer, né? Então, eu tô com medo, deixa eu me preparar, deixa eu buscar ajuda, deixa eu me proteger. Eu tô triste, então essa situação eu quero evitar. O que eu vou aprender com isso que eu não quero mais dessa forma? Eu tô com raiva, eu preciso colocar limites, né? Eu tô feliz, então essa é uma situação que me agrada, que me faz bem, eu quero mais vezes. Então as emoções, né, são sensores importantíssimos, saudáveis. A questão é que muitas vezes a gente não está, a gente não foi incentivado, a gente não foi educado, né, a lidar com essas emoções, muito pelo contrário, às vezes a gente é reprimido, desqualificado, a gente não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Então a gente passa muito tempo da vida tentando esconder aquilo debaixo do tapete, né, até que chega um momento que é o que eu falei no início, né, esse copo
vaza e aí a gente começa um adoecimento mais grave. Então, veja, as emoções, né, gente, são importantes. Só que quando que a gente... eu tava falando do ciclo, né, emocional. Então, a gente sente, essa emoção faz a gente entrar em contato com necessidades, essas necessidades fazem a gente entrar em contato com ações, essas ações fazem a gente gerar um alívio daquele estresse, daquele sentimento e pensamento, e a gente fecha o ciclo, né? Às vezes esses ciclos são menores, às vezes em um dia a gente já sentiu uma coisa e no fim do dia a gente já até esqueceu daquilo. Às vezes são coisas maiores, por exemplo, um luto, né? E aí vai precisar ser mais digerido, mais processado, mais... E dentro desse processo, né, gente, de contato com a minha emoção, com a minha necessidade, com a minha ação, e a gente vai amadurecendo. A gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a gente vai se conhecendo mais, desde que a gente esteja conectado com a gente. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente sente essas emoções e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Ou a gente não sabe fazer com aquilo, ou a gente já tá expressando, né, de uma forma destrutiva, que seja ou repressiva, né, eu não consigo andar a partir daquilo, né, ou de forma exagerada. Eu ando e não tem fim. Eu não consigo sentir um alívio a partir disso. Então, nessas duas situações, tanto a paralisação, né, do sentimento, quanto esse exagero, esse sentir de forma ampliada, sem fim, né, gente, essas duas formas, né, denunciam, né, que existe ali algum nó neurótico, né, alguma coisa que seja da minha autoimagem, que seja das mensagens que eu aprendi sobre as relações, das mensagens que eu aprendi sobre a vida, das minhas capacidades e competências. Tem alguma coisa naquela situação, né, ou naquela dinâmica, né, que já não tá bem. E aí, quando eu tenho que entrar em contato com aquilo, eu já não dou conta. Então, nesse exemplo que eu trouxe da pessoa que vai se apresentar e se mostrar em alguma coisa, ela, por exemplo, provavelmente já tem um histórico de desqualificação, de baixa autoestima, de insegurança, né, de uma carência de confiança, ou seja, crianças que muitas vezes são desqualificadas, né, no seu fazer. Ou tem um pai ali sempre salvando, ou tem um pai ali sempre criticando. E aí essa criança vai ficando insegura em fazer, insegura na sua competência e capacidade. E isso pode, por exemplo, gerar uma ansiedade enorme na hora de uma apresentação. Então, veja, nessa minha fala, né, gente, é muito importante entender que essas coisas são muito subjetivas. Cada pessoa que chega no consultório, a gente não tem uma receita. É óbvio que tem muitas coisas parecidas entre nós. E por isso que muitas coisas que eu falo aqui impactam, né, quem tá assistindo, porque se sentem vistos, né? Mas existem muitas questões que são subjetivas, que são individuais. Como cada um chega, né, em uma situação de ansiedade, numa situação de depressão, é um processo de vida, de história de vida, né? Então essa pessoa, ela tem uma história, ela tem as suas dores, ela tem suas carências, ela tem a sua autoimagem, né? Ela tem as vivências, as experiências de vida, tudo isso é subjetivo e aí é importante, né, a gente ter esse acompanhamento individual. Óbvio, né, gente? E hoje, inclusive, tem muitas clínicas, né, gente? Inclusive as faculdades que dão isso de graça, né? E muitas clínicas, enfim, que dão também, né, bolsa, enfim. Então, vale a pena a gente buscar e procurar. Tô vendo aqui a Natália. Natália, querida! Eu tava respondendo sua pergunta lá da caixinha, depois eu te conto. Mas tá, então vamos lá. Então, veja, o medo saudável, a gente consegue fechar esse ciclo, né? Essa preocupação e esse medo excessivo, né, gente, é o que vai fazer a gente ficar ansioso. Então, eu fico paralisado, então eu não consigo ter nenhuma atitude pra resolver aquilo. E aí eu vou continuar com isso aqui, né? Eu até identifico a minha preocupação, eu até consigo perceber a minha necessidade ou o que eu poderia fazer, mas não faço, né? Então isso pode gerar a ansiedade, né? O transtorno, né? Ou a minha excessiva, né? Ou seja, aquilo ali não resolve. Muitas vezes a gente fica tentando buscar, né, a nossa solução fora da gente, né? Então a gente, Ale, linda, a gente fica muitas vezes tentando procurar a solução da gente no outro. Então, por exemplo, uma pergunta que o psicólogo sempre foge, né, o que eu faço? Isso é uma pergunta muito comum dentro do consultório, né? A gente às vezes vai chegando a uma consciência de um processo destrutivo e assim que a pessoa entra em contato com isso, ela fala, o que eu faço? É óbvio que o psicólogo pode estar ali ajudando, né,
com perguntas, incentivando algumas coisas, gerando algumas reflexões. Mas essa pergunta, gente, o que que eu faço, né, é uma pergunta muito que a gente pode fazer muito de forma projetiva pro outro resolver. Então, se é uma pessoa que já tem dificuldade de se conectar consigo, essa é uma pergunta que pode ser perigosa de responder, né? Porque a gente precisa encontrar na gente, a partir de todo esse material, dessa consciência, né, dessa conexão que o processo de autoconhecimento vai gerando, qual é o meu caminho, né? Como eu posso resolver isso? Porque se eu fico sempre na dependência de uma medicação, e por isso, muito cuidado, porque assim, os processos, né, gente, de saúde, né, são processos ativos, a gente tem que estar trabalhando para nos resolver, né? Inclusive algumas táticas, não saiam, porque no final eu vou dar aqui algumas enfim, algumas coisas que eu acho que podem ser legal pra ajudar, tanto na ansiedade, algumas técnicas, né, quanto pra depressão. Mas isso daqui são técnicas, né, são coisas paliativas, né, são formas paliativas, porque isso que eu tô querendo dizer é que existe uma origem e que a gente precisa cuidar dessa origem, tá bom? Então, muitas vezes a ansiedade, a gente pode ser inclusive vivida como uma forma, quase que um mecanismo de defesa. O que isso significa? Significa que nós vivemos variações de humor, né? Dentro de, óbvio, gente, dentro de uma faixa de oquidade, né? Variação de humor ampla, a gente tá falando, por exemplo, de uma bipolaridade, de outras coisas. Mas no nosso dia a dia, a gente sente várias emoções, né? Às vezes a gente tá muito feliz, aí daqui a pouco acontece uma coisa que frustra a gente fica, não gostei muito, mas daqui a pouco já aconteceu outra coisa, ou a gente já fez outras coisas que já deixaram a gente mais satisfeito. E isso é natural, isso é a vida, né? A nossa vida, ela é fluida, né? E o que acontece? Muitas vezes, né, uma pessoa que tem essa tendência a sentir de uma forma mais intensa as coisas, a partir de todo esse seu processo de autoimagem, então, por exemplo, são pessoas mais inseguras, né, que não estão tão conectadas consigo e aí acabam estando muito fragilizadas ao mundo. Quer dizer o quê? O mundo ela vive as coisas que o mundo oferece, as relações, as situações, o emprego, de forma muito intensa. Então, uma frustração, né, que pode ser só uma frustração para uma pessoa que não vive assim de uma forma tão intensa, ou seja, que tá mais conectado a si, né, que tá mais, tem uma melhor autoestima, que sabe lidar melhor com as suas emoções, que se sente com mais valor, né, essa pessoa vai ser impactada numa medida que ela dá conta. Ela vai conseguir significar essas coisas que estão acontecendo na vida, ela vai conseguir ir lidando com isso, né? Mas uma pessoa que tá mais fragilizada, ela sente de uma forma mais intensa. É quase como se fosse assim, o que acontecer na vida, eu não consigo resolver. Então ela já vai, gente, mais ansiosa para as coisas da vida, percebe? É como se eu não me sentisse confiante comigo mesmo. Então eu não vou conseguir resolver as coisas que acontecem na vida. Então eu já vou mais sensibilizado, mais inseguro, mais aberto para as coisas da vida. E aí, por exemplo, acontece uma frustração. Isso que a gente pode sentir de uma forma tranquila, uma pessoa que está muito ansiosa, ela pode sentir de uma forma muito grande. Então, a ansiedade, né, é um estado de angústia. É um estado de angústia. É como se eu tivesse o tempo todo esperando uma coisa ruim acontecer, né? É como se eu estivesse sempre em alerta, né? Então, o pânico mesmo, né, gente, às vezes uma sensação disfuncional. Ou seja, não tá acontecendo nada que deveria gerar em mim um pânico, mas eu estou vendo algo, né, que pra mim é muito perigoso. Então, essa forma distorcida de ver a realidade, de sentir e perceber a realidade. Porque uma coisa que é muito importante a gente entender é que a realidade que a gente vê é um reflexo da nossa autoimagem, né? Então, a forma que a gente percebe o mundo fala sobre a gente. Fala sobre a gente, fala sobre a nossa história, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fui abandonada, né? Vivi um processo de abandono, seja por uma indiferença, seja realmente um pai, uma mãe que saiu, que foi embora da minha vida, eu me senti abandonado. Enfim, tem diversas formas de viver esse sentimento do abandono, né? E isso gerou uma dor e um trauma em mim. Eu posso ficar extremamente ansioso numa relação, né? Porque eu tô sempre esperando o abandono, percebe? Então eu tô ali projetando uma vivência minha, né, naquela situação. Esse abandono, por exemplo, pode ter me impactado de eu me sentir com uma baixa autoestima. Eu não sou boa o suficiente, tem algum problema comigo. E aí eu vou pra relação ansiosa em me mostrar útil, em me mostrar com valor, e aí eu acabo sobrecarregando, tentando controlar aquela relação. Então veja, a gente vê as coisas conforme a gente se vê, né? Então a realidade que a gente percebe está muito conectada à nossa vivência interna.
né? E por isso que essas pessoas que estão sentindo de forma mais amplificada as coisas, elas se sentem com menos defesa, com menos segurança, né? Então elas estão mais inseguras na vida. E aí veja, por que um mecanismo de defesa? Porque às vezes essa pessoa, como é um estado de angústia, para ela é muito mais sofrido se sentir feliz e depois triste ou ansioso, com medo. Então essas pessoas se apegam ao estado do medo, entende? Para evitar muitas vezes essa própria variação de humor, essa própria variação. Porque sentir bem e depois sentir mal, essa troca, né, onde a gente se frustra na vida, essa pessoa sente de forma muito mais dolorida. Então, às vezes, ela encontra como uma zona de conforto, né, como um lugar adaptado de sobrevivência. Deixa eu viver em alerta, então. Gente, e é óbvio que eu não preciso nem falar que isso é extremamente sofrido, né? É muito sofrido, muito, porque assim, não só eu vou estar lidando muito mal com as coisas da vida que acontecerem na vida, ou seja, com desafios mesmo, né? Porque a vida também tem seus desafios. Então, os desafios que a vida me colocar, eu não vou ter resiliência nenhuma pra lidar com aquilo, né? Porque eu tô sempre esperando o pior, então aquilo ali é o meu destino. Eu tô sempre esperando o pior. E quando uma coisa ruim acontece, pronto, tá vendo? Aqui é meu destino. E aí eu mudo desse destino pra outro destino ruim, né? Enquanto que se a gente tem um olhar positivo, se a gente tem resiliência, se a gente está bem com a resiliência faz com que a gente olhe aquilo apenas como uma circunstância. E aí a gente desenvolve formas mentais, emocionais de ultrapassar aquilo, né? Então uma mente ansiosa, ela não só vai ficar muito, 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 muito impactada, né, com uma coisa ruim ou uma coisa disfuncional, um desafio da vida, assim como também ela vai ver, né, em situações naturais, normais da vida, circunstâncias normais, né, ela vai ver coisas perigosas, percebe? Então ela vai criar, isso que é a neurose, né, gente? A gente vê onde não tem, literalmente, né? Então ela vai acabar criando coisas exatamente por esse lugar de conforto dela, que é sempre estar em alerta, né? Então é muito importante, gente, a gente buscar ajuda, porque a gente precisa reestruturar a nossa personalidade. Entender que a gente pode estar seguro na vida sem estar o tempo todo em alerta, ressignificar a nossa autoimagem, reconhecer o nosso valor, a nossa autonomia, a nossa competência, entender as dores dessa criança, né, para que você tenha a chance de viver de uma nova forma, de se ver de uma nova forma, né, se tratar de uma nova forma e aí, sim, conseguir lidar com as coisas da vida de uma outra forma, tá? Sim, e aí, gente, tem toda uma parte científica da coisa, né, de todos os sintomas que podem gerar, né, isso tudo vocês podem ver no CID-10, né, a ansiedade tem várias variações, né, de transtornos ansiosos, né, então tá lá no F41, tá, e aí quem tiver mais curiosidade pode olhar, no próprio Google tem. Mas é isso, né, gente? Não adianta a gente fazer isso sozinho, a gente tem que buscar ajuda profissional, até porque não tem como, às vezes, a gente sozinho, né, definir o que tem, o que tá acontecendo. É importante que a gente vá buscar uma ajuda, né, de um psicólogo e, quando necessário, de um psiquiatra, tá bom? Então, quais as neuroses que podem existir, né, dentro desse sistema ansioso? A ansiedade aumentando depressão depois traz estresse ou outra forma? Sim, a ansiedade pode gerar depressão, tá, gente? Essas coisas, todas estão, assim, as doenças emocionais, elas podem sim se conectar, tá bom? Então, olha só, neurose. Não sou o suficiente, então, uma neurose sobre a minha autoimagem, eu não sou bom o suficiente. Então, se eu não sou bom o suficiente, eu tô sempre em perigo, percebe? Eu não sou confiável, então eu tô sempre em perigo. Eu tô sempre em perigo. Eu já vou lidar com as coisas da vida de forma muito mais ansiosa e insegura, né? Ou algo ruim vai acontecer, né? Que é um olhar do mundo, da vida. Então, muitas pessoas aprendem, né, a partir das suas próprias experiências. Então, tem muitas pessoas que vivem experiências realmente muito agressivas, né? Muito traumáticas. Então, ela aprende que ela não pode confiar. Às vezes é um pai, uma mãe, um tio, alguém que ela deveria confiar muito, que foi a pessoa que mais machucou ela. Então, isso já gera na pessoa, né, um olhar de que o mundo é perigoso, de que as pessoas são perigosas, né? Então, essas são duas neuroses que podem ficar ali repercutindo na vida da pessoa e gerando ansiedade, né? Então,
eu falei, né? Podem ter várias emoções envolvidas. E aí a gente precisa, dentro de um tratamento, olhar para cada uma dessas emoções, né, gente? A gente coexiste as emoções. A gente não é uma emoção. A gente sente várias emoções, né? Então, a gente, numa mesma situação, a gente pode sentir tristeza, raiva e medo. Os três, numa mesma situação. Né? A gente pode sentir as três coisas e é importante que a gente detecte quais as emoções estão ali para que a gente possa se desintoxicar, né? Porque muitas vezes a criança sente culpa, medo, né? Vergonha e não consegue digerir aquilo e ela nem tem capacidade de competência naquele momento da vida, né? Então hoje a gente precisa fazer isso. Posição existencial, que fala sobre como eu me vejo diante do mundo. Né? Pessoas ansiosas, elas podem ficar desde eu me vejo menos e o mundo é mais, ou seja, né, eu sou inferior ao mundo, né, e aí eu tô sempre buscando salvação em alguém ou em alguma coisa, né, eu nunca acho que eu sou competente ou eu sou capaz, né, ou que as coisas boas podem acontecer pra mim, né, então ela sempre acha que tudo de ruim vai acontecer pra você e etc. Ou também pode ser uma pessoa mais menos, que quer dizer o quê? Pessoas que aprenderam, né, que o seu valor está em salvar, em resolver a vida do outro. Então essas pessoas acabam ficando também muito ansiosas, porque estão ali sempre controlando tudo, estão sobrecarregadas, tem muita dificuldade de olhar para si, né? Então essas são as duas posições existenciais são destrutivas, gente. Porque o que é construtivo? É a gente entender que a gente é mais e menos, e que o mundo é mais e menos. Que em muitos momentos a gente vai ser totalmente capaz, competente, né? E que a gente em alguns momentos pode ajudar o outro, em outros momentos a gente não vai ser capaz, a gente não vai dar conta sozinho, né? E tudo bem, e vice-versa, o mundo, né? Em alguns momentos o mundo vai poder nos ajudar. Quando eu falo mundo, né, gente, tô falando de pessoas, relações. Então essas pessoas podem nos ajudar, podem nos cuidar e etc. Em outros momentos não vão poder, né? Então o mundo as pessoas são mais menos e eu sou mais menos. Isso faz parte da nossa humanidade inteira. Nós somos inteiros. Então, quando a gente tem esse olhar rígido e fixado, isso gera ansiedade, né? Isso gera ansiedade. Tá bem? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os pensamentos, que eu tô falando um pouco mais sobre os sentimentos, depois eu vou falar um pouquinho sobre os pensamentos, tá bom? Então vou passar aqui rapidinho sobre a depressão, né? A depressão também é um adoecimento emocional, também acontece a partir de um processo psicossocial que a gente precisa olhar e entender, né, individualmente também. E veja, a depressão ela vai gerar um rebaixamento, né, gente, do humor, né? Aonde a pessoa tem uma baixa autoestima, né, onde a pessoa se sente sem valor, né, a depressão está muito relacionada a isso, falta de interesse, falta de energia, né, para as coisas da vida, tudo isso podem ser sintomas de depressão, inclusive dores físicas, tá? Porque veja, tanto a ansiedade quanto a depressão, né, gente, gera quimicamente um estresse corporal, né, porque é isso, as nossas emoções são químicas, né, então isso também gera um estresse corporal e pode acabar gerando algum adoecimento, né, corporal. Então, eu coloquei aqui algumas neuroses que podem estar relacionadas à depressão. Não tem saída, né? Então, assim, quando é uma depressão mais grave, são pessoas que se veem menos e veem o mundo menos. Então, assim, nem eu sou bom, nem o mundo é bom. Então, não tem saída. Não tem saída. É tudo ruim. Eu não sou confiável e o mundo não é confiável. Então, uma pessoa que vem com esse tipo de neurose para terapia é uma pessoa provavelmente que passou por um processo de muita repressão, muita dor, muito trauma, para ela chegar nesse ponto de não conseguir ver, né, nada construtivo, nada positivo, né? Então entra nesse menos que a gente chama, né, que é uma situação já grave da depressão. Então necessita ali, naquele primeiro momento, né, de um acolhimento intenso, né, gente, de muita... Veja, você querer julgar ou comparar uma pessoa que está em adoecimento graves, né, de ansiedade ou de depressão, é uma coisa tão disfuncional, tão desnecessária, tão sem lógica. Porque assim, gente, se a pessoa chegou até ali, ela não tá no seu estado normal. Então, uma pessoa que critica uma pessoa que tá doente, uma pessoa que desqualifica, né, que fala que você não quer, não tem a menor ideia do que é isso, não tem a menor ideia, né? A gente tem que entender que essa é uma coisa que não acontece do nada, né? É um processo que vai ali nutrindo coisas muito ruins, aquela pessoa já tá sofrendo há muito tempo para chegar numa situação tão grave quanto essa, né? Ela provavelmente viveu coisas muito difíceis. Então, assim, vamos ter um pouquinho de tentar um pouco ter empatia, né?
muita gente às vezes pensa como uma manipulação, né? E aí eu costumo falar assim, gente, mesmo que tenha algum nível de manipulação, mas só da pessoa ter aprendido a manipular se machucando, se maltratando, isso já é adoecido. Isso já tá doente. Já tá adoecido. Então a gente tem que olhar, né, para a forma que aquela pessoa tá vivendo e tá sentindo as coisas e parar com o julgamento, né? Buscar compreender, né? E principalmente buscar suporte, buscar ajuda. Mas enfim. Então a pessoa percebe que não tem saída, ela sente como não tem saída, né? Eu sou péssimo e o mundo é péssimo, né? E todas essas emoções a gente pode estar envolvidas, porque as pessoas acham muitas vezes que é só tristeza, né? Então tá só relacionado com tristeza. Não. Todas as nossas emoções mal digeridas, expressadas, conectadas, porque assim, existem 2 níveis de repressão emocional. Existe o não sinta, que é basicamente o quê? Eu não consigo nem conectar ao que eu tô sentindo. Eu nem sei se aquilo é tristeza, é raiva. Eu não consigo nem definir, conectar comigo. Então essa é uma pessoa que teve uma desqualificação muito grande nas emoções, onde ela fica muito confusa com ela mesma, né? Com o que ela tá ali sentindo. Então, esse é o não sinta, né? Tem muitas pessoas que chegam no consultório falando, não consigo sentir raiva. Eu não consigo sentir tristeza. Nossa, eu fico muito frio. Eu não consigo sentir medo, né? Enfim, eu não consigo sentir alegria. Então, ali já tem uma repressão do não sinta. E tem o não expresse, né, gente? O não expresse está relacionado a gente consegue conectar, entender a emoção, mas a gente não consegue buscar uma forma de canalizar. Isso porque a gente aprendeu que é feio, que é ruim, a gente se sente com culpa, a gente se sente com vergonha. Quantas pessoas têm vergonha de chorar? Né? É muito... Eu ri, né, assim, porque eu lembrei de uma situação específica, que é muito engraçado como os homens têm que convencer a gente de que eles não choram. E veja, gente, chegar a isso, né, pra mim que tem um olhar psicológico, né, e entendo a humanidade, mas uma pessoa ficar com tanta intenção de querer te comprovar de que ela não chora, mostra o quanto essa pessoa tá alienada e adoecida com ela, né, a partir de uma sociedade machista, a partir de uma construção, né, proibitiva, né, e alienadora da nossa humanidade. Afinal, gente, chorar é uma expressão saudável e importante, né? Quem não sente tristeza vai ficar gravado. Quem não sente tristeza não tá conectado, né? Tá adoecido, tá? Então, essas nossas emoções, como eu falei lá no início da live, elas vão exigir da gente uma conexão, necessidade, ação e fechamento. Então, quando a gente não consegue ou se conectar com as nossas emoções ou expressá-las, isso vai gerar um adoecimento, né, que pode chegar a esse ponto. Então, veja, crianças às vezes que viveram um abuso, né, um abuso sexual. Essa criança, ela provavelmente vai se sentir extremamente culpada, insegura, envergonhada, né, dependendo da reação da família, isso ainda piora muito, porque às vezes a família culpa a criança, desqualifica a criança, enfim. Então, veja, ela passa um bom tempo da vida dela sem conseguir lidar, né, com aquela circunstância, situação gravíssima que marcou ela, né, gente? Porque a gente não tem escolha. As coisas impactam a gente, né? Nós somos seres humanos. Então, obrigada, Leandro. Então, aquela situação fica presa, parada na vida. Tem gente que chega a esquecer de tão proibido que fica. Gente, você imagina você ficar, às vezes, 20, 30 anos da vida guardando uma coisa tão grave que aconteceu na sua vida e você ainda se sente culpado. Imagina o quanto que isso vai impactar na sua forma de sentir a vida. Veja, se eu, quando criança, fui abusada, eu tô mesmo esperando o pior da vida, né? Eu preciso me tratar muito e me permitir, me sentir merecedor de viver coisas boas de novo, porque aquilo com certeza vai ser um impacto gravíssimo na minha vida, né? E obviamente que isso vai gerando toda uma disfunção de como eu vou lidando com a vida, de como eu vou percebendo as coisas. Então, às vezes, coisas que poderiam ser apenas frustrações comuns, aquela pessoa já reforça a neurose. Tá vendo como eu não posso confiar em ninguém? Tá vendo como as pessoas são ruins? Né? Ou então, tá vendo como eu não sou boa o suficiente? Tá vendo como eu sou ruim? Então, né, a gente tem que não ficar julgando que a pessoa é agora, e nem a gente, né? O que eu sou agora. A gente vai... Todo o processo terapêutico, o início do processo terapêutico é um intensivão de autoempatia.
Então eu vou estar entendendo a minha história de vida, eu vou estar acolhendo minha criança ferida. É um intensivão de empatia. Porque muito do que mantém, né, gente, o circuito negativo é que aquilo que a gente viveu, e eu falei isso na live anterior, de terça-feira, então quem não viu a live de terça, vai lá no YouTube, eu vou estar subindo ela hoje, tá? Tava só esperando a thumbzinha dela. Vai lá pro YouTube pra entender esse processo adaptativo, que é maravilhoso, aquele fluxo. Então, quando a gente não entende, né, da onde vêm os nossos processos, a gente se identifica com aquilo. A gente fala, eu sou ansioso, né? E aí o que a gente faz? A gente fica se desqualificando, se diminuindo. Então, aquilo que um dia foi reprimido, foi agredido externamente, ou seja, se um dia alguém me abandonou, hoje eu vou ter uma tendência a me abandonar. Eu reproduzo, né, esses processos enquanto eu não questiono. E é óbvio que isso vai gerando adoecimento, né, gente? Tanto ansioso quanto depressivo, enfim. Tá bom? Então, essa é a neurose, né? A posição existencial, eu falei, né? Menos, menos. Pode ser também menos, mais, né? Então, a pessoa pode se sentir menos do que todo mundo, né? Dentro de um processo depressivo, ela pode se ver como menos, né? Do que todo mundo, tá? Então, essas duas possibilidades de posição existencial. Vamos para os pensamentos? Vamos falar um pouquinho de pensamento? Tem um pouquinho de tempo, mas vou ver se eu... Qualquer coisa, depois eu faço uma live só falando sobre isso, tá, gente? Só sobre os pensamentos. Mas hoje eu vou passar rapidinho aqui pra vocês. Então, gente, primeira coisa. A gente tem muito essa palavra, controle. Entenda que saúde emocional não tem a ver com controle, tá? Não, definitivamente não tem. A gente tem cada vez mais pesquisas, inclusive neurológicas, mostrando que a gente tentar controlar pensamentos e emoções só piora o nosso sistema, tá? Veja. Quando uma situação na nossa vida acontece, a gente vai ter uma reação. O primeiro momento é uma reação, né? Nossa psique vai reagir àquilo. E ela vai reagir com um sentimento e com um pensamento, ok? Essas duas coisas podem estar conectadas, claro. Mas nesse primeiro momento é uma reação. Então, veja, se a gente tenta controlar, a gente está fugindo daquilo. Lembra que eu falei? A questão não tá em a gente ir contra aquele pensamento ou aquele sentimento. Tá em a gente acolher, aceitar. Porque é só quando a gente se conecta com aquele sentimento, com aquele pensamento, que a gente vai conseguir fazer algo disso. Se a gente só varre pra debaixo do tapete, qual vai ser a tendência? Eu vou reagir da mesma forma em outros momentos, né? E às vezes esses pensamentos e sentimentos são pensamentos desconfortáveis, sentimentos desconfortáveis. Então, ao invés de eu me amadurecer, né, nessa conexão, eu entender, amadurecer, buscar autoconhecimento, entender por que eu senti daquela forma naquela situação e etc. E aí isso me faz crescer, né? Eu quero controlar o pensamento, tá, gente? Então, Ai, Branca querida, obrigada. Ai, Ana, linda, minha psicóloga maravilhosa. Então, os pensamentos e as emoções, a gente não vai controlar, né? A gente não vai reprimir. A gente vai, na verdade, absorver, conectar. O primeiro passo é a conexão com esses sentimentos e pensamentos, né? Veja, a gente tem que aprender uma diferença entre dor e destruição, né? Ou seja, não é porque a gente está sentindo dor que isso vai ser destrutivo na minha vida. Vai depender de como eu vou lidar com essa dor. Às vezes a gente fica tão assustado em viver uma situação de dor que a gente só quer simplesmente fugir daquilo ali e não lidar com aquilo. Mas é nessa fuga, gente, que vai adoecer, porque eu não resolvi aquela emoção. A nossa emoção, ela não dissolve, evapora, né? Ela precisa ser digerida, transformada, construída, né? Ou seja, eu senti tristeza com alguma coisa, eu preciso entender por que daquela tristeza. Eu pensei, por exemplo, essa pessoa vai me abandonar. Eu tenho que entender por que eu tive essa percepção, por que eu sinto dessa forma, isso é real, não é real. Então a primeira coisa é acolher. É acolher pra gente ter chance de lidar com isso. Porque eu simplesmente fugir disso, reprimir isso, em outra situação vai acontecer a mesma coisa, percebe? Então esse é o primeiro ponto. Saúde emocional não é controle, né? É a gente aprender a se conectar, ou seja, estar presente na nossa vida, conectado, né? Ou seja, durante o dia, às vezes a gente vai sentir algumas angústias, algumas coisas. Para um pouco, respira, vê o que está acontecendo na sua volta, o que isso tem a ver com você, acolhe, pergunta, o que eu tô precisando, né? Uma coisa assim, gente, que eu amo, que eu sempre indico é escrever. Escreva. Escrever é engraçado porque
faz a gente se conectar, né? Tanto a gente tenta dar uma forma à nossa emoção e ao nosso pensamento. E aí quando a gente escreve, de uma certa forma, a gente já tá digerindo aquilo. Converse. Busque uma pessoa que você confia, que você gosta, pra conversar. E busque ajuda. Busque se conhecer. Isso é um presente pra você. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais autonomia a gente tem na vida. A terapia, gente, não é pra ser uma coisa eterna. É claro que em alguns momentos da vida a gente pode querer voltar pra terapia, etc. Mas a terapia tem a ver com te dar autonomia, te dar ferramentas, ressignificar as coisas que estão mal resolvidas, te dar permissão de estar livre, autêntico, de aprender a lidar com as suas emoções, de acolher as suas emoções, de entender as suas angústias, entender que saúde emocional não tem a ver ser saudável, não tem a ver com ser perfeito, né? Muito menos com uma felicidade plena. Faz parte da vida. O sofrimento, as dores, né? Então, no momento que dói e a gente pode ou fugir disso, ou usar disso pra se destruir, e como que a gente se destrói, gente? A gente se persegue, a gente se desqualifica, a gente se critica, a gente se maltrata, né? Porque a gente ainda não entendeu que, na verdade, a gente tem que se acolher. É a partir da empatia e do acolhimento que a gente vai conseguir transformar aquela situação. Então, mas veja, a gente já adoeceu porque a gente já tem essa autoimagem disfuncional. E aí que tá a grande questão, né? O início da terapia vai ser todo um processo de ressignificação dessa autoimagem a partir dessa empatia, né? Porque eu já me vejo péssimo, eu já me vejo inferior, eu já me vejo ruim, eu já vejo que tudo de ruim vai acontecer na minha vida, eu já tenho várias neuroses que me intoxicam a vida, né? E aí, quando uma coisa ruim acontece, eu nutro todas essas neuroses e aí que eu me persigo mais, me desqualifico, me critico ainda mais. Então, essa é o ponto, né? Não é a gente ter vergonha, culpa, fugir, né? Ou sentir aquilo de uma forma amplificada. É a gente conseguir se conectar para buscar as saídas, né? Para buscar construir a partir disso, tá? Então, os pensamentos a gente não controla. O que acontece? Os pensamentos negativos, né, gente, que são muito comuns, né? Na verdade, são um sintoma tanto da ansiedade quanto da depressão, né? A pessoa tanto ansiosa quanto depressiva ou ansiosa e depressiva, ela vai ter muitos pensamentos ruins. Então, o pensamento ruim, ele é extremamente destrutivo. Então, ele faz algumas situações difíceis da vida se tornarem ainda mais destrutivas, porque eu fico ali naquele pensamento, né? Às vezes me punindo, me maltratando, me desqualificando, me diminuindo, com aquele pensamento repetitivo. Tem uma live, né, gente, que eu falei só sobre isso. Então, quem não assistiu, vai lá assistir, né? Porque eu dei várias dicas sobre isso. Então, veja, aquela situação me pegou e eu comecei a pensar porque provavelmente aquela situação se linkou a uma neurose minha, né? Pode ser uma situação muito clara ou pode ser uma situação bem pequenininha, do tipo, minha chefe não me deu bom dia. Pronto. Eu não tô boa o suficiente, eu sou péssima. Linkou já. E aí a pessoa fica com esse pensamento. Aí aquele pensamento constrói outro pensamento. Qual? Ela não tá gostando do meu trabalho. Aí eu já começo a ficar ansioso, já começo a ficar angustiado. Percebe? Então esses links de pensamento começam a crescer numa crescente, onde eu vou construindo tudo a partir de como eu me percebo, a partir dos meus traumas, a partir de vivências antigas, a partir de referências que eu tenho. E por isso a importância da gente se conhecer. Aí a gente começa com um pensamento crescente sobre tudo isso, né? E aí de duas uma, ou a gente foge ou a gente acaba tendo uma reação muito maior, né? Como, por exemplo, o pânico, né? Do que aquilo que tá realmente acontecendo. Então, o pensamento amplifica o sofrimento, pensamento negativo, né? Ele gera muito estresse, né? Então a pessoa tem ali uma baixa de energia porque ela fica num gasto energético emocional enorme, com pensamentos, né? Com sentimentos. Então aquilo ali desgasta muito, né? Então dá uma fadiga, né? E uma desconexão da realidade. Né? Então eu não tô vendo mais a partir do que tá acontecendo e nem tô tentando resolver. Eu já tô chegando a certezas absolutas de coisas que não daria pra eu ter certeza. E é impressionante como a nossa mente funciona dessa forma quando a gente se conecta a alguma neurose, né? Então os pensamentos acabam podendo se tornar uma ferramenta dessa neurose, seja por a gente reprimir, seja por a gente nutrir, né, esse pensamento, ou seja, a gente ficar conectando, tentando achar uma resposta, uma saída para uma coisa que eu não tenho poder, né, gente? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui que são importantes. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma live só sobre isso, tá? Mas com mais calma. Primeiro, aceitação.
aceitar, acolher o seu pensamento, né? Parar, perceber, né? O que está acontecendo, qual emoção está conectada com esse pensamento, se conectar com você. Então, o primeiro momento é você se conectar com você, né? Parar um pouquinho e se conectar. Segundo momento, gente, diferenciar o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Porque muitas vezes o que vai ficar nutrindo esses pensamentos negativos é eu ficar tentando desvendar coisas que eu não tenho controle. Nesse caso, qual é a melhor coisa? Comunicação. Vai se comunicar. Se comunique, fala, expressa, né? Então, a gente tem que diferenciar o que eu tenho controle e não tenho controle pra gente não ficar tentando resolver coisas que a gente nem sabe. Se são, se não são, né? Coisas que a gente não tem controle e a gente tá querendo resolver. Então, isso gera muito adoecimento e pensamentos persistentes sem saída. Ou seja, esses são pensamentos que não tem saída, não tem solução. Porque você não tem nem controle, você nem sabe o que vai acontecer ou o que tá acontecendo, mas eu já tô lá tentando encontrar uma solução porque eu nem sei pro que tá acontecendo, percebe? Então, não vai ter saída esse pensamento. Então, uma coisa é a gente detectar o que está no meu poder e o que não está no meu poder, né? O que eu não posso, quais as circunstâncias que eu não posso lidar. E aí essas coisas que eu não posso lidar, né, que eu não posso controlar, eu vou ter que lidar com elas, né, e aí eu posso, a partir dessa percepção do que eu não posso controlar, entender melhor quais vão ser as minhas saídas, então. O que eu posso resolver? Por exemplo, as pessoas às vezes, numa própria relação, vêm pra terapia, reclama daquela pessoa, reclama. Mas então o que você pode fazer em relação a isso? Não sei. Não sei, então assim, não tem saída, é o tipo de pensamento, né, de preocupação, de reclamação, né, que fica só se retroalimentando. A gente tem que buscar nas saídas, e ao detectar o que tá no meu poder e o que não tá, fica mais fácil pra gente entender as nossas saídas. Porque também uma coisa que acontece é a gente achar que a saída é controlar o outro. Ah, então essa pessoa deveria parar de fazer isso. A gente tem poder pra isso? Não tem. A gente tem poder sobre a gente. E por que às vezes a gente não quer olhar e se responsabilizar, né, por isso? Porque às vezes isso vai ser um desafio na nossa vida, como por exemplo, ter que terminar uma relação, chegar à conclusão de que aquela relação não vai dar certo, porque aquela pessoa só me maltrata, não tá disponível emocionalmente, é egocêntrica, ou sei lá o quê. Mas eu não quero, pra eu não ter que lidar com a minha responsabilidade e a minha decisão de qual é a minha saída, eu fico ali presa, né? E o que me faz ficar presa nesse caso? Qual neurose pode ficar presa numa relação ruim? A neurose de que eu não vou ser amada, de que eu sou insuficiente pra ser amada. Então tá tudo bem, essa pessoa não me trata certo, trata bem, trata saudável. Então eu vou ficar ali, gente, naturalizando aquelas situações e tentando resolver a pessoa. Isso não vai dar certo. Então, identificar o que é meu e o que não é meu é muito importante para que a gente consiga achar soluções, né, para esses pensamentos, para que a gente consiga achar soluções para essa situação desconfortável. Terceiro, achou a solução? Então, vamos digerir isso, vamos canalizar isso. Então, você pode canalizar para coisas destrutivas, como ficar se penalizando, como ficar tentando achar saída em coisas que você não tem controle, ou você pode canalizar em coisas construtivas, né? Como, por exemplo, tentando se conhecer melhor, se entender melhor, buscando ajuda, conversando com alguém, né? Buscando suporte para resolver aquilo, né? Então, digerir, canalizar, expressar as emoções envolvidas, aquele pensamento, é muito importante. É o que vai te ajudar, né, a buscar, a realmente encontrar saídas, né? Encontrar novas formas de canalizar aquilo, ao invés de ficar simplesmente num ciclo vicioso de ansiedade, né, ou angústia, né, que é a depressão, tá bom? E, gente, quarto ponto que eu coloquei aqui é acolher a nossa humanidade. Entender que a gente tá na vida, não é pra ser perfeito, a gente tá na vida pra crescer, pra progresso, né, para processo e progresso. E isso é um ponto muito importante, por quê? Porque muitas vezes o que vai gerar esses pensamentos recorrentes, negativos, que pode gerar uma ansiedade, é às vezes a gente não se perdoar de alguma situação que aconteceu. Às vezes são coisas tão pequenas e a gente
gera uma grande coisa e a gente quer se punir de qualquer forma com aquilo, né? E isso, na verdade, já fala sobre uma baixa autoestima. Porque uma boa autoestima, gente, não é eu me achar o máximo, superior e melhor do que todo mundo. Isso não é uma boa autoestima. Uma boa autoestima é eu reconhecer a minha humanidade, ou seja, eu saber me reconhecer e me qualificar em tudo aquilo que eu sou boa, né? Mas também saber me responsabilizar, perceber aquilo que eu não tô indo em processo, ou aquilo que é difícil pra mim, que é um desafio pra mim, ou meu erro, minha responsabilidade. Saúde emocional é isso, é a gente conseguir ver o todo da nossa humanidade. Lembra que eu falei do mais menos? Eu sou mais e sou menos, né? E tudo bem. E isso que vai ajudar a gente no nosso progresso. Então, cuidado com o que vocês fazem de um erro, né? Às vezes a pessoa, sei lá, esqueceu uma reunião. Ok, isso é uma coisa chata, né? Mas acontece, vai acontecer, acontece. Aí se você usa daquilo pra ficar se penalizando, gente, às vezes a pessoa entra de fato numa crise ansiosa. E é isso, a crise ansiosa é um sentimento muito dolorido. Só quem viveu que sabe. É realmente muito dolorido, né? A partir daquilo. Por quê? Porque ela usa daquilo ali pra linkar uma neurose, pra linkar outra, e ela começa num processo de punição, de pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são uma nutrição das minhas neuroses e podem ser parte desse processo punitivo, né? Onde eu tô ali de novo reproduzindo, né, as vivências externas que um dia eu vivi, hoje elas acontecem aqui dentro. Então eu fui abandonada, eu me abandono. Eu fui muito reprimida e desqualificada, hoje eu me reprimo e me desqualifico, né? Eu fui, nem sei mais. Mas eu fico fazendo as mesmas coisas destrutivas comigo. A mesma coisa se eu aprendi de que as minhas emoções têm valor, de que as minhas necessidades têm que ter espaço, de que a minha individualidade deve ser respeitada, eu vou reproduzir isso também como aprendizado, né? Então a gente precisa na terapia entender um pouquinho quais são esses processos destrutivos, né, que a gente fica reproduzindo na vida, gerando esses adoecimentos emocionais, tá bom, gente? Bom, gente, é isso, acabamos. Tá faltando 1 minuto só. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Às vezes eu não consigo, né? Quais são os elementos de diferenciar o sentimento que diferencia, né? O sentimento com o pensamento. Vou deixar isso anotadinho aqui para depois responder com mais calma, tá? Depois que eu salvo, eu sempre dou uma lidinha nos comentários de vocês, porque eu consigo pensar em novos temas e coisas que vocês estão querendo mais, tá? Então, quando eu não consigo responder assim, porque hoje foi realmente um tema bastante extenso, né? Com muita coisa, muita informação. Eu deixei, assim, mais livre pra eu falar, enfim, né? Espero que tenha conectado com vocês, que tenha ajudado vocês, incentivado mais ao autocuidado. Gente, isso pode transformar a nossa vida. Cuidar da gente transforma a nossa vida, tá bom? E Nara, eu vou estar subindo pro YouTube. Esse eu devo estar subindo no sábado, tá bom? Um beijo. Ai, hoje não teve frase. Cadê a frase? O povo tá com saudade da frase. Então, terça que vem eu trago a frase, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Espero ter ajudado. Se você gostou, também não se esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube, Adriana Souza Psique. Lá eu tô postando sempre muitos vídeos, muitas lives. Se você não assistiu as lives anteriores, já tem muitas lá que vocês podem estar usufruindo. Em várias outras lives eu falei de outras formas, isso tudo que eu falei hoje. Então, quem gostou, vai lá pesquisar e olhar. E convida um amigo, um familiar, tá bom? Que sempre ajuda muito também. Natália, eu vou terminar de fazer a sua resposta e posto lá no Stories, tá bom? Um beijo, gente, no coração de todo mundo e até terça-feira.